Boa noite, é um prazer estar retornando aqui novamente na Igreja do Jardim São Lourenço. Espero que vocês que estejam aí nos acompanhando pelas redes sociais não estejam enjoados de me ver, porque eu estou muito feliz aqui, contente de estar aqui novamente e partilhar o pão da vida com vocês. Nós estávamos aqui ouvindo o hino Castelo Forte e eu estava me lembrando do autor deste hino, que Martinho Lutero, quando ele pregou as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, ele foi convocado pelo Papa para poder prestar esclarecimento de tudo aquilo que ele tinha falado, que o justo é justificado pela fé, o pecador é justificado pela fé. E os seus amigos o convencendo para que ele não fosse até lá, porque o pior poderia acontecer com ele durante a caminhada na carruagem, e Martinho Lutero estava convicto de tudo aquilo que ele acreditava, de tudo aquilo que ele aprendeu através da palavra de Deus. E ele falou que mesmo que o número de demônios fosse maior do que a quantidade de telhas que estivesse que tinha naquela cidade, ele não deixaria de ir, ele não deixaria de acreditar naquilo que ele acreditava, naquilo que ele aprendeu a respeito da palavra de Deus, que nós somos justificados pela fé. E eu pergunto para você, você tem convicção daquilo que você acredita? Você tem convicção de que Jesus vai voltar? Você tem convicção de que Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado? Você tem essa convicção? Eu acredito que sim. Porque senão você não estaria aqui nos vendo pela rede social. E aproveitando, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer o seu comentário, de fazer o seu pedido. Se você deseja um pedido de oração, se você deseja um estudo, se você tem algum amigo, algum colega que precisa e que quer receber um estudo, tem um número aí, fique à vontade, entraremos em contato com vocês e passaremos, que é o nosso prazer, é o nosso desejo, passar o estudo para vocês e ensinar aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado e aquilo que nós temos aprendido através da palavra de Deus. Quando eu recebi o convite aqui do Severino para poder trazer a mensagem para vocês, eu fiquei imaginando que mensagem que eu vou trazer hoje. E aí eu fiquei me lembrando que quando eu estive aqui na semana de oração, vocês se lembram que teve um dia que a mensagem ela não foi transmitida porque aconteceram uns problemas técnicos aqui. Vocês se lembram? Então, como Deus não faz nada pela metade, não é verdade? Então, hoje eu vou trazer aquela mensagem que, infelizmente, nós não podemos transmiti-la naquele dia, mas hoje nós vamos falar a respeito por que João Batista pregava no deserto. Lá em Mateus 3, de 1 a 3. Se você está com a sua Bíblia aí, e já quiser deixar a sua Bíblia aberta, para que a gente possa entender por que João Batista pregava no deserto. Mateus 3, de 1 até 3. Mas antes, vamos fazer uma oração? Mais uma oração. Santo Deus e Pai, somos gratos pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua palavra. Que mais uma vez o Teu Santo e Poderoso Espírito, Senhor, possa nos conduzir. E que tudo que vier a ser falado aqui venha a ser para a honra e a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e desejamos. Amém e amém, Senhor Jesus. Mateus 3, de 1 até 3. Na minha Bíblia diz assim: naqueles dias apareceu um homem, João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque esse é o referido por intermédio do profeta Isaías, Isaías 40. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Irmãos, eu já preguei numa igreja no sábado com aproximadamente 1.000 pessoas. Como também já preguei num sábado com 7 pessoas. Mas eu nunca preguei no deserto. Um pregador, ele tem que pregar onde que as pessoas estão. Por que João Batista estava pregando no deserto? Uma pessoa, quando ela vai pregar, ela se retira, ela tem a sua comunhão e ela vai onde as pessoas estão. Não é assim? Por que João Batista estava pregando no deserto? Vamos lembrar um pouquinho? João Batista era filho de quem? Quem que era o pai de João Batista? Zacarias. Lembra Zacarias? Isto. Quando Zacarias recebeu o chamado do anjo, dizendo que a sua esposa Isabel iria ter um filho, Zacarias estava na onde? No templo. Logo, Zacarias era um sacerdote. E João Batista, por ser filho de Zacarias, ele também era um sacerdote, era passado de pai para filho. Isabel era descendente direto de Arão. Então, João Batista, ele era sacerdote por parte de pai e por parte de mãe. Por que João Batista
está no deserto. O lugar do sacerdote é onde? No templo. Não é isto? Ele, como sacerdote, ele deveria estar no templo, ele não deveria estar no deserto. E vocês leram aqui a mensagem? João Batista, ele não é ele que clama. Vocês prestaram atenção aqui, ó, voz do que clama. João Batista só é a voz, porque quem está clamando ali é Deus. É Deus que está clamando. O João Batista só é a voz, mas é Deus que está clamando. Lá em Êxodo, Deus falou para Moisés, e me farão um santuário. Vocês se lembram? Me farão um santuário. O que tinha dentro do santuário no primeiro compartimento? Logo do lado esquerdo tinha a mesa com os pães asmos. Do lado direito tínhamos o candelabro. Não é isso mesmo? A menorá. Muito obrigado. No segundo compartimento, o que tinha no segundo compartimento? O segundo compartimento tinha o quê? A Arca da Aliança. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Tinha a vara de Arão, o pote com o maná, não é? E o quê? As tábuas da lei. Tudo isto simbolizando algo muito importante para o judaísmo e futuramente para o cristianismo em geral. Mas tinha outra coisa que acontecia lá que era muito mais importante do que isso. Vocês se lembram? Algo muito mais importante que acontecia lá dentro, em cima do propiciatório. O que era? A Shekinah. A presença literal de Deus, a glória de Deus, a presença literal de Deus. E Deus está na onde? Está no deserto. Por que João Batista, o sacerdote e Deus estão no deserto? Eles tinham que estar no templo. Lembra, Jesus, quando ele iria inaugurar o seu ministério, lembra, foram 400 anos de silêncio. E esse silêncio foi quebrado o quê? Por um choro de uma criança. 400 anos de silêncio. E Jesus, ele vem para inaugurar o seu ministério e Deus e o sacerdote não estão no templo. Por que razão João Batista e Deus não estão no templo, eles estão no deserto? Por quê? Nós precisamos entender isto. Para que a gente possa entender isso, nós estamos em Mateus de 1 a 3, nós vamos lá para Lucas de 1 a 3. Lucas, de 1 a 3. Lucas, de 1 a 3. Lucas, de 1 a 3. Na minha Bíblia diz assim: no 15º ano de reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu filho Filipe, tetrarca da região de Itureia e Tracônites, e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Irmãos, aqui esses nomes nós já ouvimos falar. De algum momento você já ouviu falar de Herodes, de Filipe, né? O que está acontecendo ali? Ali está acontecendo uma reunião, uma assembleia, onde os maiores governadores da época do Império Romano estavam reunidos. Só que ali a gente vê Anás e Caifás. Irmãos, Anás e Caifás não são cidadãos romanos, eles são cidadãos judeus. O que eles estão fazendo aqui? O que eles estão fazendo nessa reunião com o Império Romano? Lembre-se, na época de Jesus, existiam 3 religiões que sempre entravam em combate com Jesus. Tinha o quê? Os saduceus, os fariseus e os escribas, não era? Quem eram os escribas? Os escribas eram aquelas pessoas que copiavam fidedignamente tudo aquilo que acontecia. Na época, não tinham inventado a imprensa, Gutenberg ainda não tinha nascido, então eles faziam as cópias de tudo, tudinho, fidedignamente, escrevia bonitinho, do jeitinho que tinha que ser. E quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram os representantes legais da Torá. Eles eram os defensores da lei, dos bons costumes, eram as pessoas que estavam responsáveis para levar a palavra de Deus, para que as pessoas não viessem burlar a lei de Deus. Essas pessoas eram responsáveis, os fariseus eram responsáveis por tudo isso, de fazer com que os povo oravam, para que o povo orasse. E os saduceus, irmãos, Roma é representado lá na estátua de Nabucodonosor como as pernas de ferro. E Roma, eles não só tinham força bélica, mas eles eram muito inteligentes. Muito, muito inteligentes. Porque se eles entrassem numa nação e eles levassem todos os seus despojos, eles tinham muito recurso, eles ficariam muito ricos.
Mas era só isso, pronto e acabou. E eles perceberam logo que tudo dentro do judaísmo girava em torno do templo. Então eles perceberam o seguinte: se nós pegamos o que é mais importante do judaísmo e fazemos com que eles trabalhem para nós, nós vamos o quê? Ter muito recurso e vamos continuar tendo muito mais recursos ainda. E eles viram que tudo girava em torno do templo. E eles fizeram o quê? Opa, quem comanda o templo, comanda o povo. Nós vamos determinar quem que vai comandar esse povo. Nós que vamos determinar quem que vai cuidar do templo. E Anás e Caifás eram colocados ali pelos romanos. Eles eram colocados pelos romanos. Irmãos, os fariseus, eles não eram flor que se cheira. Eles não eram flor que se cheirava, né? Inclusive, se alguém é chamado de fariseu, né, as pessoas se sentem ofendidas. Mas nós não podemos esquecer que Paulo, antes de se tornar Paulo, era Saulo, ele era um fariseu. José de Arimateia, ele era um fariseu. Não é? Nicodemos também era um fariseu. Foram os fariseus que muitas das vezes salvaram Paulo porque os saduceus queriam matá-lo. Gamaliel, lembra Gamaliel? Gamaliel pegou e falou assim: se é de Deus, solta eles. Bateram nele, se for de Deus, isso vai prosperar. Se não, solte eles. Irmãos, mas os saduceus, eles eram maus, eles eram vis, eles eram cruéis, eles recebiam propinas tanto dos romanos quanto dos judeus. Os cobradores de impostos, que nem Mateus e que nem Zaqueu, eles eram judeus e eles precisavam adorar no templo. E para que eles não fossem hostilizados pelos judeus, porque eles eram odiados pelos judeus, eles pagavam propina para quem? Para os saduceus, para poderem adorarem no templo. E esses homens, eles eram vis, maus, cruéis. Irmãos, quem fez aquele júri maldito para crucificar Jesus, foram os saduceus. Foram os saduceus que fizeram aquele júri ilegal, aquele negócio maldito para poder crucificar Jesus. Foram os saduceus. Irmãos, e uma coisa também bem interessante, não sei se vocês viram aqui, Anás e Caifás. Nunca na história foram dois sumos sacerdotes, sempre foi um único sacerdote. Na história de todo Israel, sempre era um sacerdote, nunca foi dois. Por que dois sacerdotes aqui? Por que dois? Por definição, sempre foram um sacerdote e não dois. Tem um historiador do primeiro século chamado Flávio Joséfo. Ele não era cristão, ele era judeu, ele acompanhou a destruição do templo do ano 70, e ele é considerado o pai da história. Ele conta que Anás, ele tinha 5 filhos e uma filha mulher, né? Quando os romanos perceberam que esse Anás era um articulador, era um cara raposa velha, sabe? Alguém que manipulava tanto os judeus quanto os romanos, um homem chamado Marco Valério escanteou Anás, deixou ele de lado. E o que Anás fazia? Ele politicamente, ele fez o quê? Colocou um dos seus filhos. Ele tinha 5 filhos, não tinha? Ele colocou um dos seus filhos. E quem governava? O seu filho. E quem que estava por trás do seu filho comandando? Ele. O seu filho era fraco, o que ele fazia? Ele ia e substituía o seu filho. E aí ele fez isso com os 5. Mas ele tinha uma filha. E essa filha era casada com quem? Com Caifás. E o que Anás fez? Colocou Caifás. Um homem tão vil, tão cruel e tão mau quanto Anás. E eles perpetuaram durante anos e anos dentro desse templo. E o templo estava lotado. Mas Jesus estava lá? Deus estava lá? O sacerdote estava lá? Não estavam. E eles governaram uma força política e espiritual muito forte. E ali eles governavam, e ali eles ditavam as regras para que tudo que viesse a acontecer fosse da forma e da maneira que eles quisessem. Era por isso que Jesus, quando entrou dentro do templo, destruiu tudo. É por isso que Jesus foi e quebrou tudo. Nós não podemos esquecer que Jesus destruiu o templo 2 vezes. No começo e no final do seu ministério. Não foi? No começo e no final do seu ministério. Agora, já pensou eu entrando dentro de uma igreja, destruindo tudo e quebrando tudo? O que as pessoas vão fazer de mim? Vão me bater. Vão chamar a polícia para mim, né? Mas Jesus era Deus. Qual que era a ideia do povo judeu na época? Eu sei que Jesus era Deus. Você sabe que Jesus era Deus. Mas eles lá achavam que Jesus era o filho do carpinteiro.
Era o filho do carpinteiro. O filho do carpinteiro entrou aqui, destruiu, quebrou tudo. Irmãos, e eles só não lançaram mão de Jesus ali, só não bateram e não pegaram Jesus ali, porque Jesus porejava a santidade. Jesus porejava a santidade e Jesus saiu dali. Agora você acha que o quê? Que isso era privilégio só dos tempos romanos? Pessoas enriquecendo com a religião? Não, não. Não era só privilégio nosso agora não, era naquela época também. As pessoas enriquecendo. E eu vou te perguntar uma coisa para você. Você sabe por que essas igrejas que pregam a teoria da prosperidade, elas estão lotadas de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 2, 3 cultos? Você sabe por quê? Você sabe por que essas igrejas estão cheias? Era pela relevância da mensagem. É a relevância da mensagem. Ninguém quer ser pobre, irmãos. Ninguém quer contar moedinha para poder pagar a conta de luz. Ninguém quer pedir dinheiro emprestado para poder comprar o gás. O nosso papel e o meu papel e o seu papel não é de julgar. Como que nós vamos condenar uma mãe que chega numa igreja com uma criança no colo, onde que o governo negligenciou a ajuda, porque o governo ele tem que dar direito à saúde, ele tem que dar direito à educação e moradia. O governo falhou, a família não tem como ajudar. Ela encontrou ali dentro daquela igreja um único fiozinho de esperança. O que ela quer? Ela quer o mínimo para poder sobreviver. E ela vai ali porque ela encontra ali uma esperança. Eu vou condenar uma mulher dessa? É meu papel julgar uma mulher dessa? E aí, quando aquela mulher ouve aquelas mensagens, ela fala, eu acredito nesse Deus, eu quero esse Deus. Porque, irmãos, se o nosso governo desse condições para muitas pessoas, você acha que as pessoas deixariam o Nordeste e o Norte para vir aqui para o Sudeste? De maneira nenhuma. Porque eles vêm aqui porque falta o mínimo para eles sobreviver. Tem muitas pessoas que falam que o ser humano quer igualdade. Ele não quer igualdade. O ser humano quer dignidade. Ele quer poder trabalhar como frentista, como secretária do lar e poder ter seu carrinho e poder ter sua casa. Ele não quer morar nos Jardins. Ele não quer morar no Morumbi. Ele quer morar aqui no Jardim São Lourenço mesmo. Ele quer morar aqui na região de Santo Amaro. Mas nem o mínimo o governo tem dado para essas pessoas. Essas pessoas elas querem comprar um carro e pagar um carro, porque hoje você compra um carro, paga 2 e quando vende, vende meio. É desta forma e desta maneira, as pessoas elas querem o mínimo para poder sobreviver e o governo não dá nada. E agora você acha que o quê? Que essas pessoas vão lá? Elas vão lá por quê? Porque elas estão necessitadas, porque elas estão precisando. E aí quando elas chegam lá, o que o pastor fala? Você aceita essa fé? Sim, eu aceito. O que eu preciso para poder ter essa fé? Dá metade do seu salário. Dá o seu 13º. Essas pessoas elas querem o mínimo para poder sobreviver. Hoje a mensagem ela é relevante para esses tempos. Ela é relevante. Ninguém quer contar moedinha. Ninguém, irmãos. Ninguém. Pode ter ali 99,9% algumas pessoas que sim, mas a grande maioria não quer. Não quer. Esta é a mensagem relevante nos dias de hoje. E qual que era a mensagem relevante nos tempos de Jesus? Nós nunca mais voltaremos para o cativeiro. Nós nunca mais voltaremos para o exílio. Então eles começaram a criar um monte de regrinhas. Só no sábado, mais de 39 regrinhas. Era proibido cuspir no chão para que você não regasse a terra. Foi por isso que Jesus pegou aquele punhadinho de terra, cuspiu, fez aquele lodo e curou o olho do cego. Era proibido, irmão, no sábado você olhar no espelho, porque caso você visse um cabelo branco e tentasse arrancá-lo, serviria como trabalho. Então, o sábado era um fardo, era um tormento, não era um dia de alegria, não era um dia de prazer para essas pessoas. Essas pessoas sofriam, mas a mensagem era relevante, porque nós nunca mais, eles falavam, nós nunca mais voltaremos cativos à Babilônia, nós nunca mais. E as igrejas lotadas, cheias, e Deus estava lá, o sacerdote estava lá. Inclusive, nós vemos lá no deserto, Jesus sendo batizado, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e o sacerdote, e o Espírito Santo descendo como uma pomba, né? Eis o meu filho amado, de quem me comprazo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e o sacerdote no deserto. E a igreja lotada, pilhada de gente, cheio de ritualismo, cheio de sincretismo, e nenhum significado, nada de espiritualidade, nada, absolutamente nada. Irmãos, João Batista, ele era uma parafraseação literal de Deus. Como que era a roupa de João Batista? João Batista, ele tinha uma pele, o quê? Ele vestia uma pele de camelo. Por que pele de camelo? Porque pele simboliza pecado. Quando os nossos primeiros pais pecaram,
o que Deus fez para ele? Providenciou uma pele de animal. João Batista, ele comia o quê? Gafanhotos com mel. E esse gafanhotos, irmãos, muitas pessoas falam que seria aqueles gafanhotos mesmo, aqueles grilos, mas não. É uma fruta chamada alfarrobeira. Por quê? João Batista, ele era nazireu. E lá em Levítico 15, tem lá o nazereado, que são pessoas que dedicam parte da sua vida ou dedicam toda a sua vida para Jesus. E João Batista, ele dedicou toda a sua vida a Jesus. Ele não podia chegar perto de nada morto. Entendeu? Então, ele se alimentava dessas frutas alfarrobeira e ele se alimentava de mel. E como que era a roupa do sumo sacerdote? Ele tinha aquela mitra, não tinha aquela mitra, aquele incensário, aquela roupa azul com aquela veste branca. Ele tinha aqui o urim tumim, né? Ele tinha aquele colar aqui, ó, representando as 12 tribos de Israel. Não é assim? Então, irmãos, João Batista, ele era uma parábola literal da indignação de Deus. A frieza espiritual era muito grande do povo de Israel. E Deus estava lá? Não. Jesus estava lá? Também não. O sacerdote estava lá? Também não. Irmãos, o que está acontecendo com a nossa igreja hoje? O que está acontecendo com a nossa igreja hoje? Vamos deixar a Bíblia falar? Vamos lá para Apocalipse 3, versículo 20. Apocalipse 3, versículo 20. Lá está falando a respeito de uma sequência de 7 igrejas. Essas 7 igrejas representam períodos proféticos que passaria o povo de Deus. E a última igreja, que é a igreja representada por Laodiceia, que diz assim, Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, esse versículo ele tem 2 aplicações. A segunda aplicação ela está correta, ela está certa, é que fala que Jesus está na porta do nosso coração querendo entrar. Mas a primeira aplicação é Jesus batendo na porta de onde? De uma igreja. Não é? De uma igreja de Laodiceia? E ele está do lado de fora ou do lado de dentro, irmãos? Do lado de fora. A última igreja, irmãos, a última igreja antes de Jesus voltar, que vai anteceder a volta de Jesus. Jesus, no início do seu ministério, o sacerdote, Deus está fora da igreja e ele está fora da igreja. E a última igreja que Jesus vai voltar, que vai anteceder a volta de Jesus, Jesus está do lado de fora. Sabe, do lado de fora, querendo entrar, batendo na porta. É como se nós estivéssemos aqui numa reunião e aparecesse Jesus ali, ó. Ei, Jesus falando, ei, oi Jesus, tudo bem? Sim, o que vocês estão falando? Nós estamos falando do Senhor, Jesus. Eu posso entrar? Sim, pode entrar, senta aqui, Jesus. Senta aqui que nós estamos conversando. Irmãos, Jesus está querendo entrar dentro desta igreja. Jesus está querendo fazer uma transformação, uma revolução dentro desta igreja. Irmãos, e sabe por que muitas pessoas não querem deixar Jesus entrar? Sabe por quê? Porque vai acontecer a maior revolução da história. Porque tudo aquilo que você bagunçou, Jesus vai arrumar. Tudo aquilo que você quebrou, Jesus vai consertar. Tudo aquilo que você tirou do lugar, Jesus vai pôr no lugar. Dizendo melhor para você, Jesus vai reescrever a sua história. Mas hoje as pessoas falam assim, por pior que venha a ser o garrancho da minha vida, foi eu que escrevi. Eu aceito Jesus como Salvador, mas como Senhor eu não aceito. As pessoas não querem ter Jesus como Salvador e como Senhor. As pessoas querem ter Jesus ao seu bel prazer, da forma e da maneira que eles querem. E Jesus, irmãos, ele quer entrar dentro do meu e do seu coração para poder fazer a transformação. Jesus quer entrar dentro desta igreja para fazer uma revolução, para poder limpar tudo. A última igreja antes de Jesus voltar, e ele está do lado de fora, querendo entrar, batendo nessa porta para poder querer entrar. Irmãos, o que você está esperando para que Jesus entre dentro do seu coração? O que você está esperando para que Jesus entre dentro do seu coração, irmãos? Tem muitas pessoas que vão falar assim, irmãos, Cleito, eu era muito pior, hoje eu estou melhor. Você precisava saber como que eu era antes. Irmãos, não existe pessoa meia grávida, existe? Não existe, ou você está grávida,
ou você não está. Ou você é cristão, ou você não é. Não existe meio cristão. Não existe. E quando Deus entra na sua vida, é certo que há um processo da santificação, mas, irmãos, tem que acontecer. Essa transformação ela tem que existir, ela tem que acontecer. Ser cristão é outra coisa, irmãos. Ser cristão não é ser católico, não é ser adventista, não é ser presbiteriano, não é ser testemunha de Jeová. Ser cristão é outra coisa. É outra coisa. Quem é cristão ama o seu inimigo. Não é verdade? Quem é cristão perdoa. Porque Jesus perdoava os seus inimigos. Não é assim? Quem é cristão ama aquelas pessoas que te rejeitam. Porque não tem coisa mais dolorida. Se você já foi rejeitado, você sabe do que eu estou falando. E Jesus, ele é rejeitado todos os dias por inúmeras pessoas. Mas mesmo assim, ele continua te amando. E ele está disposto a entrar dentro do seu coração para poder fazer uma transformação. Você quer deixar Jesus entrar dentro da sua vida? Você quer deixar Jesus entrar dentro do seu coração para poder fazer uma transformação? Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, irmãos? A oportunidade é agora. Não é para amanhã, não é para depois, é agora. Jesus quer entrar dentro da sua vida para poder fazer uma transformação. Ele deseja entrar e fazer uma revolução na sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Jesus te ama. E nada apaga esse amor. Por mais distante que você que está aí me vendo, por mais distante que você possa estar dos caminhos do Senhor, saiba de uma coisa: você nunca esteve longe do coração de Deus. Você nunca esteve longe do coração de Deus. Deus está disposto a lhe perdoar, a te dar uma nova vida, um novo recomeço. Você aceita o chamado de Jesus? Nesse mundo não temos mais nada a perder. Eu não estou falando que você não deva ter suas realizações profissionais, as suas ambições, não é nada disso. Mas nada pode ser maior do que a vontade de voltar e de ver Jesus voltando nas nuvens do céu. Você anseia, você deseja isto? Jesus quer fazer a transformação na sua vida. Jesus quer fazer a transformação na sua vida da mesma forma que Ele fez a transformação na minha vida, todos os dias. Quem é Jesus para você? Você tem certeza, você tem convicção daquilo que Jesus falou para você? Você tem certeza, você tem convicção de que Jesus realmente é seu Salvador? Você acredita que Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado? Você acredita, irmão? Você acredita, irmã? Você tem essa certeza? Ou por causa das circunstâncias, das situações, pela visão limitada que eu e você temos, nós deixamos de acreditar na promessa? Irmãos, para raciocinar um pouquinho comigo. Para raciocinar. Quando nós falamos a respeito desse grande conflito entre o bem e o mal, para que possa haver um conflito, as forças têm que se equivaler, correto? Vocês aqui conhecem o Severino. O Severino, ele é quase do meu tamanho. Sabe? Se a gente fosse entrar num combate, pelo menos as forças se equivaliam, né? E se eu fosse brigar com o meu filho de 4 anos? Quais as chances dele? Nenhuma. Agora eu pergunto para você, eu vou fazer uma pergunta bem bobinha. Se Jesus lutasse contra Satanás como Deus, qual seria a chance de Satanás, irmãos? Nenhuma. Nenhuma. Você tem noção nenhuma. Satanás não teria a mínima condição nenhuma, irmãos. Nenhuma. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele é criatura. Ele é criatura. Satanás cometeu uma das coisas mais vis e mais perversa. Ele vindicou o caráter do Pai. Ele acusou o Pai daquilo que ele não é. Ele falou que a lei do Senhor é uma lei injusta, que as pessoas não eram livres, que as pessoas eram obrigadas a servir a Deus. E quando você lança algo no meio de muitas pessoas, que foi o que Satanás fez, no máximo você divide ele em 3. Os que ficam na dúvida, os que não acreditam em você e os que acreditam em você. Satanás convenceu 1/3 dos anjos de que a lei de Deus ela era injusta. E ele foi expulso do céu. Ele foi expulso do céu. Ele foi vencido. E ele teve uma vitória aparente com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, mas ele já foi derrotado na cruz do Calvário por Jesus. Jesus venceu ele e mostrou para mim e para você que a lei ela pode ser cumprida. Essa é uma lei santa, essa é uma lei sagrada, é uma lei de liberdade. Eu e você. Se eu quiser beber agora, eu sair, eu bebo. Se eu quiser adulterar, eu adultero. Eu sou livre. Se eu quiser usar droga, eu uso. Eu sou livre. Agora eu pergunto para vocês, essas pessoas que estão presas no álcool, elas conseguem se libertar?
Essas pessoas que estão presas na droga, elas conseguem se libertar sozinhas? Se não for pela graça e pela misericórdia de Deus, elas não conseguem. Irmãos, Deus é o Criador de tudo, Deus é dono de tudo. E você acha que Deus não quer fazer uma transformação na sua vida? Se Deus é Senhor de tudo, você acha que Deus não manda na sua vida? Deus manda na sua e na minha vida. Sabe por quê? Porque o último ar que você respirou não lhe pertence. O último ar que você respirou não lhe pertence. Você não nasceu por um ato voluntário seu. Foi você que quis nascer. Não foi você que escolheu o ano, nem a data, o mês, o local, o estado. Não foi você, foi Deus que escolheu. Se você não tivesse vindo à vida, você não teria feito falta. Se eu não tivesse vindo aqui na igreja do Jardim São Lourenço, vocês nem saberiam quem é Cleito. Quem é Cleito? Nunca ouvi falar. Vocês nunca ouviram falar de Cleito. Sabe por quê? Porque a gente não dá falta de quem não existe. E se você hoje está em vida, se você hoje está vivo até hoje, foi porque Deus permitiu. Deus é dono da sua vida, Deus é dono da minha vida. Mas Ele quer que eu e você venhamos ser pessoas submissas, mas voluntariamente. Você ama Jesus? Você está disposto a entregar a sua vida a Jesus? A tomar as decisões corretas? Porque nós tomamos decisões erradas inúmeras vezes no intuito de sermos felizes. Você quer tomar a decisão certa em aceitar Jesus como Senhor e seu Salvador? Agora chegou a minha e a sua vez. Sabe do quê? De testemunhar para todo o universo que as acusações que estão sobre Jesus é mentirosa. Chegou a minha e a sua vez. Você está disposto a testemunhar de Jesus? Na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza? Você está disposta, irmã, a testemunhar de Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Você aceita Jesus como Salvador, mas não quer aceitá-lo como Senhor? Aceite como Senhor, que você vai ver a mudança e a transformação que há na sua vida, que há na minha vida. Deus quer fazer uma revolução na sua vida. Ele deseja entrar. Você aceita Jesus entrar dentro da sua casa, dentro do seu coração? Ele quer fazer uma transformação, hoje e agora. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, que nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que pode vir nos acontecer amanhã. Você está disposto? Você está disposta a abrir a sua vida, abrir o seu coração, abrir a porta do seu coração para Jesus, para que Jesus possa fazer a transformação? É isto que eu e você precisamos e necessitamos, porque a vida passará a ter sentido, a vida passará a ter propósito. A vida não é só nascer, crescer, sobreviver e morrer, é isto? Se você acha que é isto, é muito pouco, irmão. É muito pouco, irmã. Jesus tem algo muito melhor para você. Jesus tem algo muito melhor para nós. Muito melhor, irmãos, muito melhor do que um carro, do que uma casa, do que um relacionamento, do que uma roupa. Jesus quer dar a vida eterna. Jesus quer dar a alegria eterna. Jesus quer pegar e olhar dentro dos seus olhos e contar para você tudo o que você passou, onde que ele estava, o que ele estava fazendo e o porquê que você passou por tudo aquilo. A mensagem era relevante naquela época. A mensagem hoje é relevante. Hoje as pessoas não querem saber de uma coisa, sabe o que é? Verdade. Sabe o que é? Verdade, irmão. Verdade, ela vai na contramão da mentira. E Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você está disposto a aceitar essa verdade? A verdade não é relativa. A verdade ela não é parcial. A verdade, as pessoas falam que ela não existe, mas a verdade ela vai ser sempre verdade, mesmo dita por um mentiroso. E Jesus é a verdade, Ele é a ressurreição, Ele é a vida. E Ele está disposto a restaurar e restabelecer a sua vida. Você está disposto? Você está disposta, meu irmão? Esse é o momento, esse é agora. Jesus quer querendo falar com você. Fale com Ele. Curve a sua cabeça. Mesmo que você não consiga expressar em palavras aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando. Eu também já passei por isso. Inúmeras vezes eu tentei expressar aquilo que eu não estava tentando falar, aquilo que eu não conseguia falar. Então faça a mais eloquente de todas as orações. Dobre os seus joelhos, curve a cabeça, que Deus interpretará cada lágrima que cair do seu rosto e Deus lerá o seu coração. Essa é a oração mais eloquente que alguém poderia fazer, é a oração mais verdadeira. Você está disposto, você está disposta a fazer essa oração? Então faça essa oração por Deus. Jesus, Ele quer fazer uma revolução na sua vida, mas Ele respeita a sua decisão. Se você não quiser que Jesus entre na sua vida, você pode fazer o que você quiser.
Se você quiser usar droga, você usa. Se você quiser beber, você bebe. Você faz o que você quiser. Porque é isso que é liberdade, isso que é amor, deixar você fazer o que você quiser. Mas lembre-se de uma coisa, você só tem uma vida. Uma vida para decidir a sua eternidade. E o que você vai decidir? Você tem uma única vida para decidir a sua eternidade. Parece que foi ontem que eu tinha 12 anos. Eu já sou avô. O tempo passou. O tempo passou. Olha uma foto que você tem em casa de 10 anos atrás. Vê como que mudou. O que mudou na sua vida, irmãos? O que mudou na sua vida, irmã? Jesus vai fazer a transformação. Você deseja? Você aceita? Então esse é o momento. É agora. Jesus está de braços abertos, esperando você tomar a sua decisão. E não importa o que você fez no passado, não importa o que você fez hoje, Ele está disposto a te dar um novo começo, um recomeço, uma nova história. Ele está disposto a escrever uma nova história na sua vida e fazer com que você venha ter propósito, que você venha ter sentido na sua vida. Nós vamos ouvir uma mensagem agora. Nós temos uma mensagem agora. E nesse momento que nós estivermos ouvindo a mensagem, reflita. Pense em tudo aquilo que foi falado. Este é o momento de você decidir. O que você deseja, o que você quer. Você decide. Você escolhe o seu futuro. Você só tem uma vida. E você vai poder escolher durante essa única vida que você tem, aonde você vai querer passar a eternidade. É agora, nesse momento. Preste atenção nessa música. Preste atenção nesse louvor. Tua graça me
Amém. Vamos orar? Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, santificado e glorificado seja o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, gratos a Ti pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos alcançou com a Tua graça, Pai. E nós estamos aqui reconhecendo, Pai amado, a nossa natureza pecaminosa, a nossa insignificância, Senhor. Pai, nos conduza, nos ajude, Pai amado. Queremos um dia ver a Tua face. Não sabemos o que irá acontecer ao longo desta semana. Que o Senhor possa estar com cada membro, Senhor, que está nos acompanhando pelas redes sociais, aqueles que virão na frente, Senhor. Que o Senhor possa ajudá-los, conduzi-los, Pai amado, ao longo desses dias. Temos passado dias difíceis. Que o Senhor possa confortar, Senhor, aquelas famílias enlutadas em meio a esta enfermidade, aquelas famílias que estão chorando a perda do seu ente querido. Que o Senhor possa derramar o seu bálsamo divino sobre a vida de cada um, Senhor. Que o Senhor possa aliviá-los desta dor, desta angústia, desse sofrimento e desta dor. Que nós possamos continuar firmes, Senhor, para juntos entrarmos na Canaã celestial. A promessa ainda não acabou, Senhor. A promessa ainda continua. Nós acreditamos no Senhor. Nós cremos e confiamos que um dia retornaremos e veremos o Senhor, Pai amado, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Senhor, fique conosco, esteja com cada um desta equipe, a liderança, Pai amado, os anciões desta igreja, todas as pessoas, Senhor, responsáveis pelos departamentos. Que o Senhor possa conduzi-las, que o Senhor possa continuar capacitando e condicionando cada uma delas, Senhor, é o que eu te peço. No nome santo do Teu Filho, Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.